Alô, alô, muito boa tarde, Globo Esporte chegou chegando e vem que eu tô cheio de gols pra te mostrar. Tem gol na Libertadores, tem gol na Sul-Americana, mas primeiro, que está na Cidade do Galo, chegando pra nossa resenha, porque muita gente nem viajou pra Venezuela, Giovana, mas essa turma se encontra com um time lá no interior de São Paulo, não é isso? Muito boa tarde. Tem trio importante de volta, Laje. Já conta essa informação, viu? Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente hoje aqui no Globo Esporte. Apesar desse trio de volta, né, o Galo foi direto de Caracas para o interior de São Paulo, mas sem Gabriel Menino. O volante do Atlético, ele sofreu uma entorse no joelho na partida de quarta-feira e aí vem aqui para a Cidade do Galo para ser reavaliado pelo clube. E é mais uma peça que entra nesse departamento médico do Atlético. São 7 jogadores do Galo, incluindo Guilherme Arana e Júnior Santos, duas peças importantes que estão se recuperando de lesão neste momento e não estão à disposição de Cuca para essa partida. Apesar disso, tem notícia boa também, tem retornos importantes, como você destacou. Bora falar desse trio, então, que está de volta. O Hulk, que foi poupado na quarta-feira, e também Gustavo Scarpa, que ficou em BH para poder acompanhar o nascimento do filho, estão de volta. Já estão com um grupo no interior de São Paulo e vão para essa partida de amanhã contra o Mirassol. Além disso, Alan Franco também está de volta. Ele sofreu uma lesão há cerca de 2 semanas no joelho, se recuperou e foi liberado pelo departamento médico do Atlético. Está à disposição do técnico Cuca para essa partida de amanhã contra o Mirassol. Por falar do técnico Cuca, ele deu umas declarações que repercutiram bastante sobre a falta de investimento da diretoria no elenco do Galo. Mas não é a primeira vez que ele fala sobre isso. O tamanho do Atlético é inquestionável, o investimento é questionável, né? Porque essa não foi a primeira vez que o Cuca reclamou do elenco. nós vamos fortalecer mais esse elenco. Infelizmente, nessa janela não deu. Quando o Gabriel Menino saiu machucado contra o Caracas, o treinador precisou improvisar o zagueiro Ivan Roman como volante. Em 2024, o Atlético contava com Batalha, Paulo Vitor, Zarate e Otávio, que foram negociados. Para 2025, chegaram Menino e Patrick para a posição. O elenco, quanto mais forte ele for, maior é a tua chance de vencer campeonatos que sejam de ponto corrido. E imagina na frente, quando vier convocação, suspensão, lesão. Para o jogo na Venezuela eram 9 desfalques, 7 deles por lesão. Na lista, a contratação mais cara da temporada, Júnior Santos. E nem quando foi campeão estadual, o Cuca deixou essa questão de lado. Não são times que ganham isso em elenco. E a gente ainda tem alguns ajustes a fazer no nosso elenco. E nós vamos pontualmente fazer como a gente tem feito até agora. Quem chegou para compor nem sempre agradou o treinador. Primeiro o Vitor Hugo pela direita, depois o Vitor Hugo pela esquerda e eu não gostei, não foi bom. Após o empate na Sul-Americana, ele criticou mais uma vez. Vocês conhecem o elenco, o torcedor conhece o elenco, a diretoria conhece o elenco. Eu tenho que trabalhar e potencializar o máximo que eu tenho, é o que eu posso fazer. Pelo menos até o dia 2 de junho, quando abre a janela de transferências, esse é o time que o Cuca tem à disposição. Para 2025 foram 10 reforços e quase 145 milhões de reais gastos nessas contratações. Ele fala que o Galo é gigante, mas o investimento está aquém, né? Que é questionável. Claramente ele está... Quem que faz o investimento? É a diretoria. Ele está o tempo todo falando que esse elenco precisa de mais jogadores. Aí entra esse questionável do investimento. Para aquilo que está faltando para o Galo hoje, que é efetividade, o Ejo nunca foi finalizador nato. O Rony nunca foi finalizador nato. Júnior Santos nunca foi finalizador nato. Só salva o Hulk. E agora o Cuca vai poder contar novamente com Hulk, Scarpa e Alan Franco, recuperado de uma lesão no joelho direito para o jogo contra o Mirassol. Se não dá para contar com novos nomes, pelo menos alguns velhos conhecidos poderão estar em campo. Pois é, CJ, não encontrei não. Os jogadores chegaram ontem à noite em São José do Rio Preto, onde o Atlético está concentrado para o jogo de amanhã, 6h30 da noite contra o Mirassol, mas já estão à disposição do técnico Cuca. Quem veio no avião comigo foi o Gabriel Menino. Gabriel Menino retornou a Belo Horizonte por conta de uma lesão no joelho esquerdo. Vai passar por um exame de imagem nesta sexta-feira para diagnosticar aí a extensão desta lesão. Provável que seja no ligamento colateral medial, tá? Os caras falam, oi Guinho, como é que você sabe? Você é médico? Não, gente, eu não tirei isso do rabo, não. Eu conversei com pessoas que estão na delegação e que deram essa informação, que a possibilidade é de que seja alguma coisa de ligamento colateral medial. Agora, se é
estiramento, se é ruptura parcial, ruptura total ou só uma pancada, isso só o exame de imagem vai poder falar, vai poder dizer pra gente, tá? Então, sem o Gabriel Menino, o CJ, mas com os reforços de Alan Franco, Scarpa e Hulk, a gente imagina que se os 3 foram para São José do Rio Preto, os 3 estão em condição, inclusive o Alan Franco, que é volante, certamente vai ocupar a vaga nesse meio-campo atleticano, estando à disposição do Cuca. Aí vem, na lateral esquerda, a informação que a gente tinha era que o Caio teria mais uma chance no jogo contra o Caracas. Bom, contra o Caracas, o Caio novamente não teve desempenho. Ou seja, já acredito que o Rubens vai jogar pela lateral esquerda. No meio-campo, o Alan Franco volta ocupando esse espaço aí que fica vago com a saída do Rubens. O Scarpa também retorna na vaga do Bernard e o Hulk pega a sua posição lá no ataque. Estamos imaginando aqui um provável Galo com o Everson, Natanael, Lianco, Júnior Alonso e o Rubens, Alan Franco, Fausto Vera e Gustavo Scarpa na frente, Rony, Coelho e Hulk. O que você acha desse time aí, CJ? Vamos ver aqui, cara. Acho muito importante a volta do Alan Franco. Gosto muito da volta do Alan Franco, ainda mais com a saída do menino. Mas o principal, Iguinho, é a volta de Scarpa e Hulk, que por mais que o Mirassol seja um estreante na Série A, não vai ser fácil esse jogo aí. O Rubens já era o meu lateral, mesmo nessa última chance aí que você disse que o Caio recebeu contra o Caracas, o Rubens já tinha que estar ali com o joelho baleado e com ponto, que pra mim é mais lateral do que o Caio Paulista, e é o que o Atlético tem. Ô, louco. Né? Aliás, o Rubens ele é mais lateral até do que meio campo. É verdade. Bem melhor, inclusive mais útil ao Atlético como lateral até do que meio campo, viu, CJ? Vou aproveitar Acho você. que... Fala. Não, na verdade eu queria falar, porque já que você veio com o Gabriel Menino e conversou com a equipe médica lá, só uma comparação assim, a contusão do Alan Franco foi que nem ou nada a ver? Não, pois foi no mesmo, ou melhor, o Alan Franco teve confirmado no ligamento colateral medial. Mas aí são vários graus de lesão, né, o CJ, de lesões. Por exemplo, o Bernard, ano passado, também teve uma lesão de ligamento colateral medial, teve uma ruptura desse ligamento, ficou aí 2 meses afastado. O Alan Franco ficou menos tempo, ficou 15, 20 dias. Então a gente não sabe qual que é esse grau, tem que esperar mesmo o exame de imagem para ver. Mas o LCM, ele não tem, geralmente, indicação de cirurgia. Então isso já é também uma situação que tranquiliza um pouco em relação ao Gabriel Menino. Se fosse o LCA, se corresse o risco de ter uma ruptura de ligamento cruzado anterior, aí a possibilidade era de perder por pelo menos 8 meses o jogador. Felizmente, não aconteceu isso com o Gabriel Menino. Tá? Ô, CJ, Oi. Ontem até conversando com o pessoal da assessoria do Atlético, o Cuca ficou bastante irritado com a pergunta que eu fiz para ele e mais irritado ainda com as interpretações que ele considerou que foram equivocadas da resposta dele. A resposta dele, de fato, foi infeliz, porque eu perguntei para o Cuca, recapitulando, sobre o tamanho do Atlético e o investimento que o Atlético tem, se não era para o time ter tido um desempenho melhor contra a equipe do Caracas. Nem falei em vitória, nem falei em contratação de reforço, nem nada. O Cuca respondeu, abre aspas, sobre a grandeza do Atlético é inquestionável, sobre o investimento é questionável, ponto, e a partir daí ele discorreu uma série de outras informações. Mas esse corte dessa frase do Cuca foi feita falando que ele questionou os investimentos. Bom, vamos aos fatos, tá, CJ? O pessoal disse que o Cuca não questionou os investimentos, que ele questionou a minha ponderação a respeito dos investimentos no time que estava em campo contra o Caracas na quarta-feira, porque ele estava sem Hulk, sem Scarpa, sem Júnior Santos, sem Júnior Alonso, que estava no banco poupado, sem Natanael, sem uma série de jogadores. Arana, que está machucado também, o Alan Franco, enfim. Então que esta seria a fala dele. Mas, de qualquer forma, eu me guardo o direito
de questionar essa resposta também. Por quê? Eu fiz uma conta rápida de papel de pão, tá, CJ? Naquele time titular de quarta-feira, a gente tinha pelo menos 6 milhões de reais mensais em salário. E a gente tinha, pelo menos, do meio do ano para cá, mais de 100 milhões de reais em contratação. O Caracas, eu te garanto que não tem 10% disso, nem em folha, nem em investimento de reforços. Por isso o Atlético tinha, sim, mesmo com aquele time que entrou em campo na quarta-feira, que ter tido um desempenho melhor, que ter tido... Não falo nem de resultado, porque resultado, às vezes o cara acha o gol numa bola vadia lá e tal, e beleza, se fecha todo. Mas o Atlético, sim, para mim, poderia ter tido um desempenho melhor. E este foi o meu questionamento ao Cuca. Se o Cuca tentou levar também para o lado de reforços, o que eu não quis, até porque ele já tinha falado várias vezes que não iria mais falar em reforços até a janela do meio do ano, ele também interpretou mal a minha pergunta, mas a questão foi essa. Aquele time, com aquele investimento, com aqueles atletas, tinha que ter tido um desempenho melhor contra o Caracas. Aí, só a vitória amanhã vai poder trazer uma tranquilidade maior ao treinador atleticano, ao elenco atleticano, porque na Copa Sul-Americana o Atlético é líder. O Atlético vai fazer agora no segundo turno 2 jogos em casa. Então, para mim, a situação do Atlético ela é infinitamente mais tranquila do que dos outros clubes, até do próprio Grupo H. Não vou nem considerar o rival de Belo Horizonte, que está realmente nesse momento numa situação complicada. Mas essa é a ponderação que eu tenho a respeito de tudo que aconteceu ontem, da repercussão sobre a fala do Cuca, a pergunta que eu fiz para ele, viu, CJ?